Lucas, capítulo 15, versículos 8 e 9. O último. Tempo de crescimento. No final, nós estaremos ali. Vou pedir para o meu bem me dar um auxílio, porque aqui não tem apoio ali. Obrigada. Lucas 15, capítulo 15, versículos 8 e 9, diz assim: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Bom, aqui é a segunda parábola que Jesus está contando, naquela sequência de parábolas de Lucas 15, onde ele conta da ovelha perdida, aí ele conta da moeda perdida e depois ele conta do filho pródigo. Bom, essa parábola, eu queria que a gente se atentasse para algumas palavras que saltam nesses versículos. Então, essa mulher, ela possuía algo de muito valor. Naquele tempo, os estudiosos dizem que esse colar, vamos dizer assim, possuía 10 dracmas. Era como se fosse quando o marido vai ter a mulher e fosse o dote dela. Então, aquilo representava a dignidade dela, aquilo representava a identidade dela, aquilo representava parte de quem ela era. Então, quando ela perdeu uma moeda, não foi apenas uma simples moeda. Além do valor que aquilo possuía monetário, muito mais do que o valor monetário. Aquilo era um valor emocional, porque aquilo estava atrelado à identidade dela, ao valor, ao dote, ao que ela representa. Que nós já conhecemos um pouco essa história de dote, que antigamente existia isso, onde o pai determinava, é tanto para levar minha filha. Então, aquilo determinava o valor daquela mulher. E quando ela perde, ela fica desesperada. Só que ela perde, o mais curioso, é dentro da própria casa. E esses dois pequenos versículos daria para nós discorrermos aqui diversos pontos ou diversas aplicações. Eu não teria tempo para trazer tantas aplicações como eu consigo compreender aqui. Mas eu quero chamar a atenção para o processo que essa mulher coloca em ação para encontrar essa moeda. Ela não chora. Ela não fica parada e, eu perdi a minha moeda. Muitas vezes nós ficamos, eu não tenho valor, eu não sou ninguém está nem aí para mim, eu não sei fazer nada direito, eu não sou capaz. Não, isso não é para mim, isso é para a pastora que canta, isso é para outra que prega. Eu sou uma coitada, eu não sei fazer nada direito. Quantas se identificam? Eu me identificava. Eu era essa que não acreditava em mim, que não acreditava que eu fosse capaz de fazer absolutamente nada. E eu jamais imaginei na minha vida que hoje eu estaria falando em público. Jamais, gente, porque isso não cabia na minha visão de mim mesma, mas cabia já na visão do mestre. Cabia já na visão do meu Criador. Cabia já na visão daquele que havia traçado o meu destino. Eu era uma dessas que estava perdida dentro da casa. Porque eu sou cristã desde os meus 5 anos de idade. Só que eu tive o meu encontro real com o amor de Deus, com a paternidade, que transformou a minha vida religiosa em uma vida de intimidade somente aos 31 anos de idade. Faz só 7 anos, eu sou um bebê. Acabei de nascer. Então, eu me sentia incapaz, eu me sentia não amada, eu tinha, inclusive, pensamentos suicidas, eu, inclusive, tentei tirar minha vida uma vez, gente. Olha que ponto que nós chegamos, porque nós carregamos faltas do passado, porque nós fomos perdendo algumas coisas no meio do caminho. E essa casa aqui, esse dentro da casa, a gente pode trazer para inúmeras aplicações. Dentro da igreja. Nós nos perdemos muitas vezes dentro da igreja, no meio da religião. Então, eu vivo uma vida religiosa, mas eu não vivo uma vida de intimidade. Segundo, nós podemos nos perder dentro da nossa própria casa, do nosso seio familiar. Talvez você tenha crescido sem a figura paterna, sem uma mãe que realmente fosse uma mulher amável. Quando a irmã leu aqui a palavra de início, de abertura,
o versículo que ela leu em 1 Pedro, a minha versão bíblica, por exemplo, que é a NVT, dizia assim, amável e serena, naquela parte que ela falou de tranquila. Amável e serena. Então, assim, às vezes você não teve uma mãe amável e serena. Às vezes você teve uma mãe dura, uma mãe que te cobrava, uma mãe que te xingava, que te batia, uma mãe que te humilhava, que te ofendia, uma mãe que concorria com você. Eu não sei a tua história. E você foi perdendo o seu valor, você foi perdendo as suas moedas, você foi perdendo isso dentro da sua própria casa. Então, muitas vezes, nós nos perdemos, talvez, no nosso casamento. Talvez é o teu marido que te ofende, talvez é o teu marido que te humilha, talvez o teu marido te traiu, ele não foi fiel, enfim. Talvez você tenha perdido o seu valor dentro da sua própria casa, assim como essa mulher. Mas a Bíblia nos ensina como nós reencontrarmos o nosso valor. E aqui, nesta palavra, não diz que ela sentou e chorou. Mas eu sentei e chorei por muitos anos, porque eu não tinha valor para mim mesma. Eu não sabia do meu valor. E eu só chorava, e eu só reclamava, e eu só criticava, e eu só tinha pensamentos negativos contra mim mesma, contra tudo. E aí a gente só vai se afundando. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito de reencontrarmos o nosso valor? Primeiro, essa mulher, ela acendeu uma candeia. Isso me fala de acender a luz. Porque como que a gente vai buscar algo no escuro? E às vezes você está tão na escuridão, tão nas trevas, que você não vai encontrar o seu valor, porque você precisa acender a luz. Que trevas? Ah, não, eu não estou em trevas. Eu não bebo, eu não fumo, eu não falo palavrão, eu não peco, eu sou santa, vivo na luz. Será? Porque eu achava que eu era isso tudo. Eu achava que eu era a crente da família. O meu marido que não vai para a igreja, meu marido que falava palavrão, meu marido que era bravo, meu marido que isso. Ó como eu sou a coitada. Ó como eu sou a tonta. Ó como eu fico assim aguentando tudo. Todo mundo faz tudo o que quer comigo. Primeiro, porque você deixa. Existe uma diferença de você ser cristã e amar ao próximo e outra de você ser manipulada e prisioneira. Existe uma diferença. E nós precisamos aprender tudo isso, saber quando eu estou sendo manipulada ou não, quando eu tenho que deixar o meu eu, matar o meu ego e fazer o que eu não quero. Então, gente, a vida é tudo um equilíbrio, é tudo uma linha tênue, é tudo assim caminhando muito junto e a gente tem que ter sabedoria para destrinchar e saber cada coisa. Então, nós precisamos o quê? Acender a luz. Porque quando eu entreguei verdadeiramente o controle da minha vida nas mãos de Deus, a minha vida estava um caos. Estava tudo ruindo, inclusive o meu casamento. Nós estávamos casados há 15 anos e eu vivi na minha infância, sim, muitas experiências traumáticas. A minha mãe engravidou com 16 anos de mim, ela era uma adolescente órfã, o pai dela era alcoólatra, quando a mãe dela morreu ela tinha 9 anos de idade, então ela foi criada ali dentro de um contexto sem família, sem amor, sem estrutura, sem nada. Ela também foi jogada para um canto, para o outro. Ela ficava um tempo em São Paulo, ficava um tempo no Rio de Janeiro, que uma outra irmã dela morava lá. Nessa, ela conheceu um cara que era dono de um restaurante que ela trabalhava como garçonete. Esse homem era 30 anos mais velho que ela, mas era um cara totalmente sem caráter, que só queria abusar e usar das meninas. Ele violentou a minha mãe sexualmente e foi através de um ato, de um estupro, que ela engravidou de mim. Olha o contexto em que eu vim ao mundo, vamos dizer assim. Olha o contexto em que foi gerada a minha vida. Imagina os sentimentos que a minha mãe teve. O medo, e rejeição, e tantas coisas que ela sentiu ali, nojo, raiva. Então, eu representava o que ela havia vivido, aquela experiência horrível que ela viveu com aquele homem. Então, sem estrutura, sem família, sem apoio, ela tentou tirar a minha vida. É natural. Tudo isso é plantado. Gente, não pense que as nossas ações não têm consequência na vida dos nossos filhos, porque tem. Eu não tenho tempo para discorrer aqui o tanto de caminhos que hoje é resultado você, por exemplo, dos seus comportamentos, de tantas outras coisas. E uma delas é, sim, os sentimentos da mãe, as ações, o meio em que a gente cresceu, tudo que a gente viveu, as nossas experiências. Então, ela passou tudo isso. Quando eu nasci, ela ficou desesperada. E agora, sem ninguém? E nessa que ela ia para São Paulo e Rio de Janeiro, ela conheceu também um homem em São Paulo, que ela teve um trelelê lá com ele. E ela inventou a minha data de nascimento, mentiu sobre minha data de nascimento para que esse homem acreditasse que eu era a filha dele.
Gente, a história é melhor que novela. Vocês não precisam assistir novela. Lê os Sarados para sarar que vocês vão ver. As pessoas falam assim, eu sento e em 2 horas eu leio o livro. Porque você fica assim, quer saber, é tanta história, tanta coisa envolvente assim. Primeiro é só desgraça, mas depois vem a glória. Porque Deus triunfa sobre todas as coisas. E aí ela então falou para esse homem não acreditou muito, mais a mãe desse homem era uma mulher muito boa, gostava demais da minha mãe. E meio que sugeriu ali que ele registrasse, ele me deu um nome, mas ele não me assumiu, ele nunca foi meu pai, porque ele sempre desconfiou que eu era filha dele. Não casou com a minha mãe, ele teve uma outra vida, casou, construiu uma outra família, ok. Eu fiquei morando com essa minha avó até os meus 5 anos de idade. E a minha mãe foi tentar a vida dela, e nesse tempo ela viveu a vida louca dela, normal. Quando eu estava com 5 anos, ela conheceu Jesus. E é aquela coisa, conhecer, né? Não é andar junto. Às vezes você conhece, mas você precisa realmente conhecer-o profundamente. Porque eu posso hoje ter conhecido a pastora Amável, mas eu não sei do que ela gosta, qual a comida preferida, o que ela não gosta, que roupa que ela gosta de usar, que roupa que ela não gosta. Eu preciso caminhar junto para eu conhecer. E a religião, muitas vezes, não nos permite caminhar junto. A gente caminha com regras religiosas, com imposições, mas não caminha com o verdadeiro amor, que nos aceita como somos, não pelo que fazemos. Essa é a grande diferença. Então, a minha mãe entendeu que, para ela ser amada e aceita, ela precisava pôr uma saia maior, subir o decote, parar de falar palavrão, parar de fumar, de beber, de se prostituir, e pronto. Então, ela fez a cartilha, tudo bonitinho, mas faltou ainda esse mais profundo. Nós estamos vivendo uma era em que nós estamos numa religião superficial. Nós viemos à igreja, damos o dízimo, damos uma oferta, recebemos uma palavra. Ai, foi tão bom para mim, nossa, abençoa minha semana. Aí, no meio da semana, vai acabando, vai esvaziando. Aí você corre, às vezes, no meio da semana para outro culto, ou então não, você fica até no outro domingo para receber alguma coisa, e você vai vivendo assim, tomando água de poço, mas não da fonte viva, que é Jesus, que é inesgotável. É isso que nós precisamos buscar. E faltou isso, mas porque também não se falava muito sobre isso. Aqui, gente, em nenhum momento eu quero condenar as ações da minha mãe, de forma alguma. Hoje eu entendo perfeitamente cada ação da minha mãe. Mas entender e perdoar me libertou, mas não impediu que houvessem os danos que houve, dos quais eu tive que levar aí praticamente 7 anos para me recuperar, e alguns ainda estou tendo que lidar. Bom, quando ela, então, conheceu Jesus, ela, como minha avó frequentava centro de umbanda, essas coisas, aí a religião fez com que ela não vai ficar lá, não vai ser criada lá, só que ela ainda não tinha uma estrutura. Muitas vezes nós condenamos a religião do outro, mas nós temos que olhar para o coração do outro. Porque hoje, mais do que nunca, eu vejo que a minha avó foi um grande instrumento de Deus para me dar amor. As melhores lembranças que eu tenho da minha infância é com ela, é ali, naquele contexto. Depois só vieram coisas ruins. Mas, claro, a atitude da minha mãe também foi de tentar acertar. Não estou condenando ações, eu só conto a minha história para que você reflita sobre a sua história. A sua história não vai ser igual à minha, mas o Espírito Santo vai trazer ao seu coração, talvez, coisas que precisam aí ser trabalhadas ou repensadas. Ok? Então, ela me levou para morar com ela, mas como ela não tinha nenhuma estrutura familiar, financeira, nem nada, algumas pessoas que ela conhecia ofereciam ajuda para ela, e ela me deixava na casa dessas pessoas. Então, eu ficava um tempo na casa de um tempo na casa de outro, sem a minha mãe. E não tinha celular, não tinha internet, não existia comunicação como hoje. Então, eu ficava realmente abandonada. Minha mãe não sentava para conversar, explicar o que ia acontecer, porque ela precisava fazer aquilo, não. Óbvio que eu também entendo do lado da minha mãe, que muitas vezes saía com o coração quebrado. Eu não estou julgando que ela fazia aquilo de propósito, de maldade. Mas é sempre como o outro recebe. É sempre a experiência e a forma como o outro vai ler. Então, eu me sentia dessa forma, abandonada. E nessas casas que eu passei, desde os meus 5 anos de idade, até praticamente quase eu casar, eu fui vítima de abuso sexual. Em quase todas elas. Então, o inimigo ele marcou a minha vida de uma forma muito ferina. Por quê? Porque realmente Deus tinha um propósito. Maior é aquele que está em nós. É claro que o Senhor sempre vence. Mas o caminho para a cura, gente, não é um caminho fácil. E aí, tudo isso que aconteceu aí, e é muita coisa, não dá para eu falar, mas só resumindo, aí quando eu estava com 11 anos de idade, a minha mãe me contou essa história de que o meu pai, que até naquele momento, aquele homem do meu registro, eu acreditava que era o meu pai. Aí que eu soube que não era, que era esse homem do restaurante, isso e aquilo e tal, tal, tal.
E aí ela falou, você também não nasceu na data que você nasceu de aniversário, você nasceu 2 meses antes. E se você quiser comemorar o seu aniversário, a partir do ano que vem, nessa data, tá tudo bem. Tipo assim, tudo normal, tá tudo resolvido. Ó, a verdade é essa e acabou. Não estava tudo resolvido, porque eu só tinha 11 anos de idade. Eu não tinha maturidade emocional para lidar com aquilo. O que eu fiz? Guardei numa gavetinha, aquela gavetinha que você não quer acessar, não. Deixa lá, guarda. Os abusos, guardei numa gavetinha. Você não entende o que é ser abusada. Não dá para entender, gente. É uma coisa surreal, porque existem os sistemas de defesa na nossa mente, e aí isso tudo vai bloqueando para que você não viva isso de uma forma consciente, mas isso marcou. Isso deixou, de alguma forma, feridas e marcas que muitas vezes determinam o nosso comportamento. Enfim, depois de toda essa história, minha mãe se casa com um homem, engravida, tem a minha irmã, e 2 anos depois ela adoece. E aí ela faleceu quando eu tinha 14 anos de idade, a minha irmãzinha tinha 2 anos e meio, e esse marido dela, inclusive, era um dos meus abusadores, que agia de uma forma, por 2 anos e meio aí, de uma forma bem intensa. Imagina, com 14 anos eu já tinha vivido tudo isso, já dá para escrever o livro já. Só que então, eu fui perdendo o quê? Valor, fui perdendo inocência, fui perdendo a minha infância. Eu não tive infância, não tive adolescência, não tive uma vida normal, eu perdi tudo isso. E eu sentava e chorava. Aí Deus manda um marido maravilhoso para ser canal de bênção. O presente que Deus manda. O que você faz? Não abre o presente, deixa embrulhado. E aí começa a defeito. Por quê? Porque não sabe ser amada. Então, eu não sabia ser amada pelo meu marido. Quando ele cuidava de mim, por exemplo, eu falava ciumento. Nossa, possessivo. Porque eu não sabia ser amada. Quem nunca foi amada não sabe ser amada, gente. A gente precisa aprender a ser amada. Então, muitas coisas, muitos conflitos foram surgindo nessa nossa relação. De 15 anos, vem os filhos, vem as dificuldades financeiras, vem as perdas financeiras, e tudo no bolo, e junta tudo com aquele passado que você acha que não influencia em nada, porque eu jamais imaginei que os meus problemas, aos 31 anos de idade, toda a crise que eu vivi, depressiva, emocional, de tentar tirar minha vida, o fundo do poço. Meu marido com as malas falando, estou indo embora de casa que eu não aguento mais, não dá. Nada te faz feliz. Você está sempre insatisfeita com tudo. Falava que quando eu ganhasse mais que você seria feliz. Quando tivesse uma casa própria, você seria feliz. Quando tivesse não sei o que, você seria feliz. Olha para o teu lado, as coisas já estão acontecendo e você continua a mesma. E muitas vezes é assim mesmo. A gente fica colocando a nossa felicidade no quando, amanhã, ou então no passado. Ah, quando eu trabalhava naquela empresa, que saudade, ganhava 3, 4 vezes mais do que eu ganho hoje. Quando eu tinha aquele casamento, ou quando eu tinha aquela vida assim. Ou lá na frente, quando eu tiver, nunca o hoje. E o que a gente tem é o hoje. Inclusive, é o hoje que tem poder de transformar o amanhã. Se há 7 anos atrás, naquele hoje, eu não tivesse tomado uma decisão de acender a luz e deixar o Espírito Santo passar com o poder, me ajudando a fazer uma limpeza para encontrar o que estava perdido, eu não estava aqui hoje, por exemplo. A minha vida não estava transformada como está, o meu casamento não estaria como está. Se eu tivesse viva, porque do jeito que está hoje, tudo é suicídio, eu talvez não tivesse mais aqui mesmo. Talvez um dia eu tivesse a coragem total de fazer o pior. Então, nós temos que, muitas vezes, nos atentar quais são as sujeiras que estão à nossa volta. Qual é a escuridão que está à nossa volta. Então, qual era a minha escuridão? Eu não me amava. Eu era a minha pior inimiga. Eu dava tapa na minha cara, eu me xingava. Eu era extremamente negativa comigo mesma. Eu não era uma esposa submissa, amável. E entenda a palavra submissa, não é o que muitas vezes a gente entende, fogão, pia, cala a boca. Não, gente. Submissa significa estar debaixo da mesma missão. Honrar o marido. Se o marido fala, esse mês não gasta muito, você vai lá, pega o cartão de crédito e... Quem manda sou eu, porque eu que trabalho. Aí, no mês que vem, briga. Por quê? Porque vem o cartão, você escondeu, comprou roupa, escondeu, comprou sapato, escondeu. Então, é caminhar junto. Sabe? É parceria. É um depender do outro, é um precisar do outro. E, gente, não é fácil. Não é fácil. Você quer uma coisa para lixar a gente, para trabalhar a gente, é casamento. A mulher com o homem com a mulher. É terrível, gente. Mas se você estiver disposta a obedecer, a seguir o que Jesus tem para a sua vida, a pedir para ele conselho, e não para sua amiga, que vai falar, fila anda.
Larga de ser besta. Não, você é muito tonta. Então, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente pede conselho. Claro, não estou falando aqui de relacionamentos abusivos, tá, gente? Por favor, né? Mulheres que apanham, homens violentos, pelo amor de Deus, procura a polícia. Não tem jeito para essas pessoas, não. Não é passar a mão na cabeça, não. Mas eu estou falando de briga, de confusão, que muitas vezes nós mesmos causamos. Eu achava meu marido extremamente violento. Mas não é, gente, é porque eu ia lá e riscava o fósforo. Eu gritava com ele. Eu humilhava, ofendia ele. Gente, a honra, o homem, ele foi feito para ser honrado. Lógico que ele vai gritar mais, vai falar mais. Então, quando eu aprendi a ser serena, a trazer paz para minha casa, para o meu lar. E sabe como você faz isso, gente? Melhor receita, fecha a boca. Coisa mais difícil para a mulher, fecha a boca. O marido falou, atravessado, que de vez em quando, né, baixa o espírito do Shrek neles. Tem jeito, gente. Nem cura e libertação, não tem jeito. De vez em quando lá em casa também, eu falei, a chavinha mudou. Tava bom, agora, né, bipolaridade. Então, fica quieta. Fica quieta. Você não sabe o que está passando na cabeça da pessoa. Tem os problemas deles. Eles não são como a gente que fala, que expõe, que chora. Então, eles guardam e, de repente, eles explodem de acordo com o temperamento de cada um. Mas como eu aprendi a ter sabedoria no meu lar? Na presença do Senhor. Buscando dele conselhos, buscando que ele me orientasse. Mas foi fácil? Não. Comecei acendendo a luz e vendo as trevas que haviam dentro de mim. E aí eu precisei me arrepender. Aí as pessoas falam, nossa, se arrepender, você foi vítima de tudo aquilo na sua vida. Foi abusada, foi rejeitada, foi abandonada. E você teve que se arrepender, sim, do que eu me tornei. Porque eu também contribuí para ser aquela pessoa. Claro, sem consciência, gente. Não tinha consciência. Mas Deus não estava acusando. Mas eu precisava... O que é arrependimento? Metanoia, mudança de mente. O arrependimento nada mais é do que isso. O que significa isso? Tomada de consciência. Se eu estou indo para cá e só está dando errado. Ah, ok, eu estou indo para cá porque eu vivi isso, isso e isso. Faz sentido. Só que, e aí? O meu passado eu não posso mudar. O que eu posso mudar é meu futuro. Se essa condição minha, resultado do que eu vivi, tem me dado um futuro negativo e destruído a minha família, eu preciso ir para outro caminho. E isso é só nós que podemos fazer. Eu posso vir aqui, eu posso compartilhar minha história, o Espírito Santo pode ministrar no seu coração, mas amanhã lá na sua casa, é só você que pode começar a mudança. Eu não posso começar por você. O Espírito Santo vai te ajudar, porque você não estará sozinha nisso. Não há possibilidade de mudança nós por nós mesmas, na nossa força. Não há. Tem que ser na dependência do Senhor. E o que essa mulher faz depois que ela acende a luz? Ela varre a casa. Vai varrer a casa. E lá naquela época, as casas não era assim com piso, assim bonitinho. Era assim, ó, de terra, de barro, de areia, de tudo. Então, a moeda dela poderia estar assim, lá no fundo. Ela teria que abrir, tirar, varrer. Imagina o trabalho. Eu quero que vocês imaginem a Bíblia para a gente se transportar para lá e imaginar a situação. Então, imagina o esforço que essa mulher teve para encontrar. É assim mesmo, gente, não é fácil. Para nós encontrarmos o nosso valor, a nossa dignidade, saber quem nós somos em Deus, a filha amada que o Senhor nos fez a ser, vai precisar esforço. E vai precisar varrer a sujeira. E a gente não quer. Vamos pegar a realidade numa coisa literal. Difícil uma mulher que gosta de limpar a casa, gente. É difícil, ainda mais hoje, na atualidade, com internet e rede social. Você começa a limpar a casa, WhatsApp, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Nossa, agarra na conversa. Então, deixa eu só ver no Instagram aqui. Ah, metida, enquanto eu estou aqui limpando a casa, ela viajando. Na piscina, ainda escrevendo, dia difícil. Ah. Acabou seu dia. Você não quer limpar mais nada. Não é? Assim? Então, na nossa vida emocional, também é difícil. Porque você vai começar a se deparar com a sujeira, com as coisas que estão... Sabe quando a cozinha chega, fica encruado lá a gordura? Você tá com os produtos, você esfrega, você quase arranca o seu braço, né, seu membro, e não vai. Por quê? Porque tá ali, ó, anos, tá acumulada aquela sujeira, ó, sujeira em cima de sujeira, em cima de sujeira. E você foi vendo. Ah, sujeirinha. Um mês depois, nossa... Mais uma sujeirinha. Daqui a pouco você vê a parede inteira, tá? Pura gordura. Mas você foi deixando. Você foi vendo e foi deixando.
Deus hoje está falando, vamos jogar. Tudo que tiver que jogar, e ácido se tiver que jogar, para acabar com essa sujeira, para tirar esse excesso. Mas essa mulher foi ela que fez o processo. Ela acendeu, ela varreu. Nós que vamos permitir o Senhor nos ajudar. Senhor, me ajuda a acender essa luz e olhar essa bagunça, porque eu não estou com coragem, não. Estou com coragem, não, porque eu não quero enfrentar. E, gente, a cura, o processo de cura, é mais ou menos assim: recordar, repetir e elaborar. Ou seja, você vai recordar o que você viveu, você vai repetir essa experiência numa outra ótica. Ou seja, às vezes você está sendo rejeitado pelo seu marido, mas Deus não está querendo curar a ferida do marido. Na verdade, é o pai. É lá, quando você foi rejeitada pelo pai. Às vezes você tem uma amiga ou uma figura aí que te decepciona e você fica... Oh! Às vezes a raiz disso está lá na tua mãe, está lá numa irmã, está lá numa tia, numa avó. Então, Deus ele quer trazer o profundo. E essa repetição dessa experiência... Se você, na dependência de Deus, permitir que Ele realmente passe o bálsamo na sua ferida, você vai conseguir elaborar essa dor que é a cura. O que é a elaboração? Eu entendi. E eu também entendi o outro. Eu entendi que ele não fez porque ele quis, porque ele também era machucado, porque ele também não tinha condição. E eu encontro um propósito para isso, que é a minha história. Até meus 31 anos, Deus me ama? Imagina! Deus se preocupa comigo? Que Deus é esse que deixa uma criança de 5 anos ser abusada? Que Deus é esse que a mãe faz isso, que faz aquilo? Que Deus é esse... Quanto mais eu pensava nas minhas dores, no que eu vivi, mais distante de Deus eu ficava, porque eu culpava Deus. Ou então culpava o diabo, ou então culpava minha mãe, culpava as pessoas, mas nunca me responsabilizava, não por isso, mas me responsabilizar pelo que eu estava sentindo. Porque nós vamos dar conta, gente, do que a gente fez. A gente vai dar conta dos nossos sentimentos. Se você vai ter uma vida longa e saudável, quem vai determinar isso é você. Com a sua alimentação, com a falta de perdão ou não, porque a falta de perdão gera várias doenças emocionais, vários outros tipos de doenças também no corpo, que é a soma dessas coisas da alma no corpo. Então, assim, está nas nossas mãos, mas não é fácil. Não estou aqui dizendo para vocês que é fácil. Uma das coisas mais difíceis é perdoar, de verdade. É uma das coisas mais difíceis. Mas é o perdão que nos liberta. Porque quando nós perdoamos e pedimos para o Senhor dar a ótica dele para nós, nós passamos a ver o outro dessa forma. Eu nunca conseguiria ver minha mãe dessa forma que eu vejo hoje se eu não tivesse perdoado. Eu sempre via ela realmente... Eu jamais faria isso. Imagina. Isso. Eu teria feito totalmente diferente. Olha quanto orgulho. Olha quanta superioridade de tipo, eu sou melhor. Eu vivi o que ela viveu para eu saber se eu agiria diferente. Ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode apontar o dedo para ninguém, porque você não viveu o que aquela pessoa viveu. Cada um sabe o sapato que calça, o quanto aperta. Cada um sabe o que viveu, a dor que cada um viveu. E só o Senhor pode curar de forma única e exclusiva. E depois essa mulher, a Bíblia diz que ela procura atentamente. Então nós temos que procurar atentamente ouvir a voz de Deus. Imagina uma moeda perdida naquele meio de poeira. Quanto tempo essa mulher não levou? Não vai ser do dia para a noite que você vai encontrar o seu valor. É um processo longo. Não é fácil. Para você aprender a se amar, a se valorizar, a receber o amor de Deus na sua vida, que é o primeiro ponto para você poder realmente passar para esse outro nível de intimidade. E depois essa mulher encontra e ela diz para as amigas se alegrarem. Então, quando ela encontra essa felicidade. Gente, quando eu encontrei o meu valor em Deus, a minha vida mudou. Mudou totalmente. Eu posso ser sincera com vocês e verdadeira, porque tudo que eu prego é verdade. Só do ano passado para cá, já indo para o 7º ano de processo de cura, foi que eu aprendi realmente a me aceitar, a me amar. Mas foi um processo. Lá atrás, quando eu comecei, eu me odiava. Aí, quando eu recebi o amor de Deus, não me odeio mais. Mas também não me põe no espelho e falar que eu sou linda, que não. Sou nariguda, sou isso, sou aquilo, sou um monte de defeito. Aí foi um outro processo. E cada livro vai contar um pedaço desse processo. Aí foi um outro processo. Aprender a cuidar de mim. Aprender a valorizar algumas coisas que Deus tinha colocado em mim. Então, de pouquinho em pouquinho. Mas, nesse início,
O que eu buscava muito? Estar mergulhada no amor de Deus. Isso sim. Então, primeiro eu recebi o amor de Deus por mim. E para eu ter certeza, dizer assim, ó, agora eu sei que Deus me ama. E olhar para o meu passado e falar assim, aquilo foram escolhas dos homens. Não foi Deus que escolheu aquilo para mim. Existe o livre-arbítrio. E as pessoas são dominadas pelo pecado, então elas fazem as más escolhas dela, que vai afetar as outras, porque nós vivemos numa sociedade. Mas eu sei que não foi isso que Deus desejou para mim. Eu sei que Ele me ama. E esse amor me deu um propósito através dessa dor. Foram 3 anos. Não foi um dia, não foi 2. Foram 3 anos para eu ter certeza do amor de Deus por mim. E todos os dias eu persistia, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero prosseguir em te conhecer. Uma crente de 25 anos. Uma crente que, inclusive, servia no ministério infantil, ficava na porta, lavava, fazia tudo, gente, que se precisasse de mim para a igreja, estava eu lá. Mas não tinha vida, consistência. Eu era só uma funcionária. Eu não entrava realmente para a intimidade, para a sala do Pai, para o Santo dos Santos. E é isso que muitas vezes falta. E esse é o processo. Só que para isso, gente, nós vamos precisar de tempo e de silêncio. Porque sem tempo e sem silêncio, nós não conseguimos refletir. É importante nós desligarmos as vozes exteriores. Quais são as vozes exteriores? Celular. O que falam para você? Ah, você não vai conseguir não, filha. Acho que não sai nem para você. Você não tem esse dom. Ou então, será que vai dar certo isso daí? Redes sociais são vozes externas, porque você vê, como eu te falei, você está lá na sua vida dura, você vê uma pessoa linda, maravilhosa, aquela mensagem gritou para você, tua vida não presta, você é uma infeliz. É uma voz externa que está contribuindo com a tua autodepreciação ou a baixa da tua autoestima. A opinião do outro é uma voz externa. Às vezes do passado, de pessoas importantes na sua vida que deveriam ter te aprovado e te destruíram, às vezes do presente. E o problema do outro também é uma voz externa. Você sai catando o problema de todo mundo para resolver, para ser a Madre Teresa de Calcutá. Você quer ser amada, na verdade. Você quer ser importante. E aí você carrega fardos e pesos que não são seus. Se sobrecarrega. E também você quer fugir do seu problema, porque encarar a sua vida é muito difícil. Então você se ocupa com os das outras pessoas. É preciso fechar e calar essas vozes. E assim como desligar as vozes internas, que são os seus sentimentos negativos. Você volta e remói tudo que fizeram, que falaram. A amiga que pisou na bola, que falou mal, que caluniou. O marido que foi grosso, que traiu. A mãe que não foi presente. O pai que não fez. O não sei o quem. O pastor, a líder. E você fica remoendo aqueles sentimentos. É vozes que estão gritando dentro de você. Você precisa calar. As mentiras na mente. Fulana não gosta de você. Fica ali na sua mente. Fulana não vai com a minha cara, ela não gosta de mim, ela me olha com um jeito estranho. Eu percebo, eu chego na igreja, ela nem me cumprimenta. Gente, nós lemos o outro na nossa ótica. Nós lemos o outro na nossa ótica. Muito do que nós lemos no outro, na verdade, está em nós. Porque quando você se amar de verdade, você se aceitar de verdade, pouco importa se o outro gosta de você ou não. Você vai ser gentil. Se ela não for, você pode até ter coragem de ter uma conversa com ela. Te fiz alguma coisa? Você está incomodada comigo por algo? Não gosto muito de você. Ou se não falar nada, fingir e você perceber, cada um no seu quadrado. Cada um vive sua vida. Não é pra gente ser amigo de todo mundo mesmo. Mas e quando você se incomoda que o outro não é seu amigo? Porque você quer ser a especial, a importante. Eu era dessa forma. Então eu tive que aprender que nem todo mundo era para eu andar junto. Preocupação. Ai, como que eu vou pagar a conta? E se eu olhar que eu vou ser mandado embora? O meu filho, que está longe dos caminhos do Senhor. E você se preocupa com tudo, absolutamente tudo. Você vive todo o tempo com a sua mente ocupada com coisas que você nem sabe se vai acontecer e a maioria, na verdade, nem acontece. Medo do amanhã, medo de doença, medo de morte, medo de desgraça, medo de tudo que você pode imaginar. São vozes que você precisa calar. E pensamentos obsessivos. Não sei você, gente, mas pensa uma pessoa, eu descrevo isso muito no Desconstruindo o Meu Eu. Pensa uma pessoa que teve um período da minha vida que eu falei, tô louca. Não, eu enlouqueci, eu não saí do normal.
Porque era assim, ó, pensamento, e aquela obsessão, e aqueles monte de coisa. Isso, gente, domina a nossa mente, tira toda a energia. A gente não tem nem força. Nós precisamos ser libertas disso. E Deus liberta isso. E eu queria encerrar contando uma historinha para vocês de um fazendeiro que tinha um relógio muito valioso para ele, que era do pai dele, e ele perdeu esse relógio. E ali ele procurou e não achou. Então ele teve uma ideia: vou chamar as crianças da redondeza e vou oferecer um prêmio para quem encontrar esse relógio. Quem sabe as crianças são mais espertas do que eu. E as criançadas entraram no celeiro, procuraram aquela algazarra, aquela barulheira e não encontraram. E o senhor ficou triste, decepcionado, porque valia tanto aquele relógio para ele. Mas dali um pouco voltou um rapazinho e disse assim: eu posso entrar sozinho no celeiro? E para ver se eu procuro, você me dá mais uma chance? O homem falou: tudo bem, já está perdido mesmo, né? O menino entrou. Depois de alguns minutos, o menino saiu com o relógio na mão. Aquele senhor falou: uau, como que você conseguiu encontrar? Ele falou: foi simples. Eu só fiquei em silêncio e comecei a prestar atenção no barulho do tic-tac. Quando eu consegui identificar, eu fui na direção certa. Muitas vezes nós não encontramos nosso valor porque nós estamos nessas vozes, externas e internas. Nós precisamos parar, ouvir o tic-tac, o tu-tu do coração do Pai para nós e olhar para a direção certa. Quando eu fiz isso, eu encontrei o meu valor, eu entendi que eu era uma filha amada e que eu deveria compartilhar com outras filhas aquilo que Deus fez, não só na minha vida, que está disposto a fazer na sua também, de acordo com a tua história. A minha pode ser talvez muito grande para você ou não. Pode ter pessoas que viveram muito pior do que eu. Aqui não é uma competição de história triste, gente. Cura é cura. Seja para uma coisa que pareça pequena, seja para uma coisa que pareça impossível. Cura é cura. E é isso que eu gostaria de ministrar ao coração de vocês nesta noite. Feche seus olhos, por favor. Se a menina do violão estiver aqui ainda e puder dedilhar um pouquinho, por favor, eu agradeço. Ou se tiver algum louvorzinho para pôr para ela também ser ministrada, enfim. Eu queria que você pensasse onde você perdeu a sua moeda perdida. Se você, de repente, não se sente amada, não se sente valorizada, se você vive em busca de aprovação do outro, se você vive em busca dos problemas dos outros para ser reconhecida ou procurada, para se sentir importante. Onde você se perdeu? Talvez você se perdeu quando você virou mãe. Porque é natural que nós, como mães, nos doemos muito, a gente não tem tempo para nada. E talvez você viveu ou está vivendo esse período. Mas Deus também quer imprimir em você a identidade de filha. Que você entender que você precisa ter um tempo também para você. Talvez você se perdeu o seu valor no casamento. Com um marido que não te foi fiel, com um marido que não te honrou. Talvez você tenha perdido lá atrás, muito antes, no ventre da tua mãe, como ocorreu comigo. Talvez você foi rejeitada. Talvez você perdeu o teu valor na falta da paternidade. De nunca ter um pai para ir numa reunião de escola, de nunca ter um pai para dar um abraço, ou até mesmo para brigar, mas estar ali. Talvez você perdeu o seu valor, a sua identidade, num relacionamento amoroso abusivo lá na adolescência, na juventude. Talvez você perdeu o seu valor numa palavra que foi dita por alguém, que você estabeleceu como uma pessoa muito importante na sua vida. A mãe, o pai, a avó, um tio, o pastor, uma liderança, um chefe de um lugar que você trabalhou. Talvez na rejeição, no abuso, na falta da presença, na falta de afeto. Hoje o Senhor está trazendo a sua memória. Pai, traz a memória. Traz a memória das tuas filhas, onde elas se perderam. Mas assim também, Senhor, como essa memória está começando a ser acesa, viva, que o Senhor possa providenciar o bálsamo.